Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como calcular o traço do concreto, tá? Então, primeiramente, né, o que é o traço do concreto? O traço, ele é a dosagem dos nossos materiais, então é a maneira de exprimir a composição do nosso concreto. O concreto, ele é composto pelo quê? Quais são os materiais que compõem o concreto? É a areia, a brita, a água e o cimento, né? São esses quatro principais materiais, então, do concreto simples, né? E esse traço, então, essas quantidades de materiais, elas podem ser medidas tanto em peso quanto em volume. Ou também pode ser uma dosagem mista, onde o cimento é em peso e os agregados são em volume. Então, como que a gente explica essa quantidade, né, de cimento, areia, brita e água, né? Relação água-cimento. Então, a proporção dos materiais por unidade de cimento, a gente sempre vai utilizar o 1, né, para uma unidade de cimento. A gente vai calcular, então, a quantidade, pelo consumo de cimento. Então, o 1 vai ser sempre o nosso cimento, tá? Vai ser sempre a unidade de cimento. A é o agregado miúdo, a areia. B é a brita, né, o agregado graúdo. E AC é a quantidade de água, né, que é a relação água-cimento, a relação da massa de água pela massa de cimento. Então, se a gente fosse expressar um traço, por exemplo, 1:2:3:0,6, isso significaria o quê? Que para cada uma parte de cimento, eu vou ter 2 partes de areia, 3 partes de brita e 0,6 de água. Então, pense, eu poderia medir em qualquer material que conhecesse o volume, por exemplo, em latas de 18 litros. O pessoal às vezes costuma usar bastante nas obras. Então, eu posso usar uma lata de 18 litros de cimento, 2 latas de areia, 3 latas de brita e 0,6 latas de água. Mas 0,6, né? Tem que ver ali quanto que dá o 0,6 na lata. Vejam, né? Fica bem complicado da gente ter uma precisão nesse 0,6 de água quando a gente vai, né, dosar um concreto em volume. Então é esse o problema, né, de usar o traço do concreto em volume. Ele até pode ser utilizado para pequenas obras, devido a essa facilidade, né, que a gente consegue medir ali em baldes, em latas, em padiolas, porém ele é pouco preciso, tá? Ele tem uma baixa precisão, principalmente, né, nessa questão da água ali, né? Se eu quisesse colocar 0,55 de água, fica difícil de estimar num balde e numa lata, né? Então, ele é permitido apenas para concretos até 20 megapascal, tá? Que é uma resistência um pouco mais baixa. Então, é permitido utilizar em pequenas obras, mas também ele não vai apresentar um concreto com uma alta resistência. Para ser uma maior precisão, para ter uma melhor qualidade no nosso concreto, a gente precisa dosar ele, fazer esse traço em massa. E esse também é um traço utilizado, então, nas usinas de concreto, devido a essa melhor qualidade que a gente tem e maior precisão no nosso traço. E para isso, né, a gente precisa utilizar uma balança para pesar, né, os nossos materiais. A gente precisa, então, né, de uma balança, né, para ter essas, para saber as quantidades, então, em massa que a gente vai precisar de cada material. Aqui nessa tabela eu trago uns exemplos, tá? Por exemplo, eu preciso fazer uma laje que tenha até 30 megapascal de resistência à compressão. Então, se eu quero atingir 30 megapascal de resistência, como vocês podem ver aqui, as resistências, tá? Eu vou utilizar 1:2:2.5. E o que é isso? O 1 é o que mesmo? O 1 é o cimento, né? 2 é a areia, 2 partes de areia, então uma parte de cimento, 2 partes de areia e 2 partes e meia de brita. Então esse é o traço para a gente conseguir os 30 megapascal de resistência. Mas a água não influencia na resistência?
a água influencia, né? Não adianta eu colocar essas quantidades de materiais certinho, de agregados, do aglomerante, do cimento e colocar a água conforme a minha vontade. Eu não vou ter um controle da minha resistência. Então, para isso, gente, a gente precisa determinar a relação água-cimento, né? E um dos métodos desenvolvidos pela ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, é pela curva de Abrams do cimento. Então, o que a gente vai ver nessa curva? Vai determinar a nossa relação água-cimento, quantidade de água que a gente vai ter que colocar na nossa mistura. Então, por exemplo, para obter os 30 megapascal de resistência aqui que eu tinha falado para vocês que eu precisava, né? Eu vou ter que ver no eixo Y aqui do gráfico a resistência à compressão do concreto, que eu preciso que ele tenha aos 28 dias, né? Lembro que os dias que a gente tem a nossa resistência à compressão, análise da nossa resistência à compressão do concreto e dos materiais cimentícios, né? Então, a gente precisa de 30 MPa aos 28 dias. E qual que é o cimento que eu estou utilizando? Por exemplo, né, um dos mais vendidos aqui na nossa região é o CP432. Então, eu vou ver. 32 do cimento é o quê? É a resistência nominal do cimento aos 28 dias. Então, eu vou nessa linha, na terceira linha aqui, que é 32 megapascal de resistência do cimento. Então, essas linhas aqui variam conforme o tipo de cimento, tá? Então, eu vou utilizar, né, o cimento que é o que é mais comum aqui da região, né, o CP432. E aí, eu vou subir, tá? Vou subindo nessa terceira linha. Então, a terceira linha é a do cimento do CP432. E aí, eu preciso de 30 megapascal de resistência no meu concreto, usando esse cimento, o CP4. Venho aqui no 30, né? Traço uma reta e depois desço. Quando ele encostar nessa curva do cimento do CP4 ali, que é a terceira, eu desço e vou ter a minha relação água-cimento, tá? Para esse exemplo aqui, tá? Para esse exemplo, eu precisaria de 0,54. Relação água-cimento 0,54. No traço de uma parte de cimento, 2 partes de areia, 2 partes e meia de brita e 0,54 de água. Mas, vejam, a dificuldade, né, de estimar essa água com o traço em volume. Então, por isso que a gente precisa, né, calcular o nosso traço em massa, que é o que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Aqui tem outra, tá? Outra curva também que serve. Aqui tem outros tipos de cimento, né? Cimento com 25 MPa, com 32 e com 40. Também tem a resistência e estima a nossa quantidade de água. Mesma coisa dos demais, tá? Então, tem duas curvas ali, curvas de Abrams, para a gente determinar a relação água-cimento. Bom, então vamos para a parte que nos interessa, né? Vamos aprender a calcular esse traço dos materiais em massa. Vamos aprender a calcular o traço do material em massa. Como determinar o traço, a gente já viu, né? Tem que saber a resistência que a gente precisa e estimar a relação água-cimento. Uma das formas, tá? A gente também tem uma norma técnica que ajuda também a determinar a relação água-cimento, mas uma das formas pode ser por essas curvas de Abrams. Então, a gente viu como determinar chegar no nosso traço. Após eu chegar no meu traço, eu preciso calcular a quantidade de material, né? Então, por exemplo, eu vou ver a quantidade de material que eu preciso para produzir 1 metro cúbico de concreto. Então, 1 metro cúbico, né? Aqui está o exemplinho, né? 1 metro por 1 metro e 1 metro de altura aqui. Então, 1 metro cúbico. Para isso, eu preciso conhecer as massas específicas dos materiais, do cimento, da areia e da brita.
Bom, a massa específica do cimento é 3,15 quilos por decímetro cúbico. E o decímetro cúbico é igual a litros, tá? Por isso que aqui nesse exemplo tá em litros. Então, do cimento é 3,15, da areia 2,6 e da brita aproximadamente 2,7, tá? E aqui eu tenho, então, o nosso traço. O nosso traço, eu preciso produzir, né, um concreto com uma parte de cimento, 2 de areia, 3 de brita e 0,6 de água, tá? Eu fiz análise lá da resistência e preciso desse traço, dessa dosagem. Só vou voltar aqui, ó, 1 para 2 para 3 seria para 25 MPa de resistência, tá? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, para calcular, então, o consumo de cimento. Então, na fórmula aqui em cima é 1.000 dividido por 1, que é o cimento, né? Dividido pela massa específica do cimento, mais o A, que é a quantidade de areia, que no nosso caso ali vai ser 2, né? Dividido pela massa específica da areia, mais o B, que é a quantidade de brita, que vai ser no caso 3, sobre a massa específica da brita, mais a relação água-cimento. Gente, para 1 metro cúbico, tá? Se for mais, se for 2, se for 3 metros cúbicos, se for 5, eu vou multiplicar esse valor aqui de cima pelo metro cúbico. Por exemplo, 3, né? Vou multiplicar esse valor aqui por 3, tá? Ou vou calcular para 1 e vou multiplicar depois a quantidade de material por 3, tá? Das duas formas, então, a gente pode utilizar. Então, para fazer 1 metro cúbico de cimento, de concreto que a gente quer, a gente vai usar 1.000 aqui em cima, né? Então, vamos resolver um exemplo, tá? Para esse 1 metro cúbico, só um pouquinho que eu esqueci. Esqueci de colocar uma animação aqui para não ficar aparecendo a nossa resposta. Já no início, né? Já aparecendo a resposta. Tá. Finja que vocês não viram a resposta. Gente, então, pra gente calcular, né, quantidade de materiais que a gente precisa para esse traço. Quanto de cimento, quanto de brita, quanto de areia e quanto de água que a gente precisa. A gente vai utilizar essa fórmula, né? E, então, eu vou colocar aqui os 1.000, que é da fórmula, dividido por 1, que é a quantidade de cimento pela massa específica do cimento, 2, que é a quantidade de areia, né? Pela massa específica da areia, 3, que é a quantidade de brita pela massa específica da brita, mais 0,6 da água. Fazendo essa conta, tá? Fazendo toda essa conta, isso dá aproximadamente 357,42 quilos. Tá, 357,42 quilos do que, né? Então, de cimento a gente vai multiplicar por 1, né? Que é a quantidade de cimento que a gente tem aqui no nosso traço, sempre vai ser 1. Então, vai ser, como eu falei para vocês, o cálculo era para saber a dosagem da quantidade de cimento. Então, cimento vai ser os 347,42 quilos. Mas, quantos sacos dá essa quantidade? Quantos quilos tem um saco de cimento? Tem 50 quilos, né? Então, a gente vai dividir esse valor ali por 50, e aí vai me dar um valor de aproximadamente 7,14 sacos. E aí, a gente vai precisar, então, de 8, né? A gente vai precisar comprar, né? Para não faltar o cimento. Se a gente comprar 7 sacos, vai faltar, né? Então, a gente precisa comprar 8 sacos de cimento, tá? E de areia? E de areia, qual que vai ser a quantidade? A areia vai ser 2 vezes aquele valor de cimento, tá?
Então, 2 vezes os 357,42. Isso vai me dar 714,84 quilos de areia. E de brita, vai ser 3, né? Porque a gente precisava de 3 partes de brita. Então, vai ser 3 vezes o valor do consumo de cimento, que vai ser a quantidade de brita aqui que a gente precisa. Então, vai dar 1.072,27 quilos. Água. A água vai ser 0,6 vezes a quantidade de cimento, né? Então, vai ser 0,6 vezes 357,42. E aí vai me dar 214,45 litros. Então, é essa dosagem de material que eu preciso colocar, eu preciso pesar esse material, colocar na minha betoneira para fazer 1 metro cúbico de concreto com 25 megapascal de resistência. Então, eu vou ter um controle, uma precisão. Eu não vou estimar nada, eu vou pesar tudo direitinho, vou produzir esse concreto e vou ter uma precisão no meu traço, tá? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Se você gostou, se te ajudou, me ajude também a manter, né, os vídeos aqui no canal. Curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigada pela atenção.